Alô, povo de São Paulo, minha São Paulo querida, meu estado de São Paulo, o povo paulistano tem sede de justiça e eu continuo aqui, nesta última parte, a esmiuçar todo esse governo do PSDB ditador. Então vejam, o PSDB, ele também praticou empréstimo junto ao BNDES, né, o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, empréstimos considerados irregulares, que até hoje não se tem uma resposta de como ficou essa situação, dessa vez com relação à Eletropaulo, né? Irregularidades do empréstimo conferido a Eletropaulo pelo BNDES, né? Então veja só, depois privatizada em 98, a empresa acumulou dívida superior a 5,5 bilhões, incluindo mais de 1 bilhão com o banco. Em 2001, a Eletropaulo lucrou 273 milhões, enquanto em 2002 houve um prejuízo de 3,5 bilhões. Então, gente, meu Deus do céu, não é possível um negócio desse. Como é que pode uma estatal dar prejuízo, né, e ainda fazer dívidas com anuência de governos e posterior ela é vendida a grupos empresariais e passa a dar lucros? Como? Me expliquem, por favor, os PhDs em economia, em administração. Me expliquem os grandes empresários desse país, né, os economistas. Como? Por que que como estatal prejuízo e fazendo dívidas e logo em seguida é privatizada e passa a dar lucros? Gente, nós não nascemos ontem, né? Principalmente Joe. Joe tem 52 anos e não é burrinho não. É limitado, mas não burrinho, enxerga, viu? Usa o óculos, mas enxerga de longe, esse é para perto, viu? Tá bom? Então vejam, situações que complicam, como as ecovias, né, cujas concessionárias, né, inclusive haviam investigações a respeito, né, como fora feita essa situação, né, das ecovias, dos grupos que assumiram para administrar os sistemas Anchieta Imigrantes, por exemplo, né? As arrecadações, quais foram os critérios adotados para todo esse processo, que houveram denúncias e haviam investigações em curso e até hoje se abafou. Nada se explicou ao povo de São Paulo que paga os seus impostos religiosamente em dia. Cadê as explicações? Então, vejam só aqui, ó, situações, na hora de estabelecer o preço final, o governador arredondou em 19 centavos para cima, o que fere o Código de Proteção à Defesa do Consumidor. Esses aqui são os aumentos que eles conferem, autorizam as concessionárias, né, de pedágios, né, esses pedágios absurdos, pedágios mais caros do mundo. Aqui é tudo mais caro, os impostos, nós somos o país que mais paga imposto no mundo. Só 15% do teu salário fica no teu bolso, o resto você paga em impostos. Isto tudo, gente, é o desgoverno de PT, PMDB, PSDB, e PTB, e PDT, e todos os PT da vida, P da vida. Então, nós precisamos, enquanto população brasileira, nós precisamos, enquanto população paulistana, brigar com relação a isso, bater de frente, mostrar para esses caras que aqui ninguém é imbecil, né? Como que você perdoa uma dívida de 25 bilhões da coalizão Itaú Unibanco, se o país está tão necessitado numa crise sem precedentes? Ah, vá! Para com isso! É muita coisa para minha cabeça, gente, sabe? Então, vejam que o PT vem de muito longe
praticando as suas tucanadas, né? Veja aqui, ó, Tucano Alckmin usa tropa de choque e cavalaria contra estudantes em São Paulo. As imediações da Assembleia Legislativa de São Paulo se transformaram numa praça de guerra, depois que o governo do estado resolveu usar a tropa de choque e a cavalaria para reprimir uma manifestação de aproximadamente 500 estudantes, funcionários e professores de universidades paulistas. Os estudantes e representantes do movimento intitulado Fórum das Seis foram à Assembleia para acompanhar as discussões em torno da LDO, Lei de Diretrizes Orçamentárias. Eles querem que os deputados derrubem o veto do governador Geraldo Alckmin ao item que aumenta os recursos para o ensino superior estadual. Então vejam, os 500 alunos foram até lá reivindicar aquilo que era de direito. Foram lá acompanhar a votação da peça orçamentária, as discussões relativas à peça orçamentária. Não adianta nada a peça orçamentária se você rouba o financeiro, saqueia o financeiro, se você superfatura a obra, lava dinheiro, se você favorece os empresários que corrompem, né? Então, não adianta nada a peça orçamentária. Mas os alunos foram até lá, os professores universitários foram até lá, reivindicaram direito. Aí lá eles foram barrados pelo choque, pela cavalaria. A mando de quem? Meu Deus do céu, gente! A mando do governador do PSDB ditador. O homem que se diz que brigou pela democracia, contra o regime militar. Podem ver, qualquer coisinha, ele lança a mão da polícia militar imediatamente. A polícia militar cumpre ordens do governador do estado de São Paulo, do secretário de Segurança Pública. Tudo. Até hoje se comenta do Carandiru. Quem deu ordem para invadir o Carandiru foi o governo. Certo? Eu estou falando a verdade. Eu estava na viatura e eu ouvi no rádio. Eles tiveram, sem querer, fizeram um comentário no rádio, eu ouvi no rádio. É o governo que determina as ações, né? A não ser que esteja ocorrendo uma ilicitude, um ato ilícito. Aí, quebra, tal. Mas se for uma manifestação pacífica, a polícia democrática, a polícia militar democrática, porque é isso que ela é, uma polícia democrática, ela vai ao local para salvaguardar os interesses e os direitos de Estado dos cidadãos e cidadãs brasileiras, os direitos democráticos. Então, da livre manifestação pacífica. É isso que ela tem que fazer. Então ela vai e fica observando, ok? Quando há alguma coisa diferente disso que eu estou falando, são ordens que são seguidas. E se não forem seguidas, providências serão tomadas. Podem ter certeza disso. Então, de repente, lá em cima, se determina, olha, polícia militar, eu quero que acabe essa manifestação. É assim que funciona. Os policiais, a grande maioria, eles estão ali no estrito cumprimento do dever legal. A maioria, todos eles, né? Muitos, ainda digo, nem gostariam que estivesse ocorrendo aquela situação de conflito, e nem gostariam de estar ali. Mas estão ali, são profissionais e devem cumprir com a obrigação, né? Sob pena de praticarem a prevaricação, o não cumprimento do dever legal, desde que haja a prática de um ilícito, desde que aquilo fuja dos preceitos, né, constitucionais. Então, que se deixe as coisas muito bem explicadas. Aí lança a mão da polícia militar, sempre jogando a polícia militar na situação, sempre. O desgoverno, né, a falta de investimento na saúde, a falta de investimento na educação, né, que gera uma série de circunstâncias e prejuízos sociais, né, tudo cai em cima do braço forte do governo. Qual que é o braço forte do governo? Não se enganem,
é a Polícia Militar do Estado de São Paulo. Estou dizendo e afirmando sem medo de errar, sem medo de ser feliz, né? E mesmo assim, ele nos trata com descaso e desrespeito. Nós estamos há 5 anos sem reposição salarial. 5 anos, sem um reconhecimento. Daqui uns dias, o policial militar estará ganhando um salário mínimo. É assim que funciona o governo do PSDB ditador. E não adianta reuniãozinhas aí, porque aqueles que correm junto com o PSDB, como o Cabo Wilson de Oliveira Moraes, aqueles que acompanham o PSDB há muitos anos, jamais vão abandonar o PSDB. Jamais vão abandonar. Podem ter certeza disso. O máximo que eles podem fazer é uma combinação de bastidores. Ó, fala isso, depois a gente faz isso, faz aquilo, depois a gente libera aquilo. É organização política, é um planejamento político para tentar ludibriar e enganar os eleitores, principalmente para o ano que vem, para as próximas eleições. Então vejo que em todas as áreas o PSDB fica devendo, gente. Olha, por último aqui, além da falta de investimento na área de transporte, saúde, segurança pública, educação, por último aqui, a agricultura deixou de investir 51 milhões em 2004. Veja, em 2004. Se a Secretaria de Agricultura e Abastecimento do governo do Geraldo Alckmin deixou de aplicar em 2004 cerca de 51 milhões disponibilizados em seu orçamento, correspondendo a 9,51% de sua dotação inicial. Programas de grande expressão social, como as da área de alimentação e nutrição, devolveram dinheiro no final do ano, não cumprindo suas metas físicas. Esses recursos não aplicados poderiam ter sido convertidos em mais de 53.346 cestas básicas, ou 780.981 refeições. 781.981 refeições, 981 refeições, e 670.730 litros de leite por mês. Então, repetindo, os valores, se fossem empregados desde aquela época, devidamente, né, pela Secretaria de Agricultura e Abastecimento, elas poderiam, esses recursos, né, poderiam gerar 53.346 cestas básicas, 780.981 refeições e 670.730 litros de leite, já naquela época, 2004. Vejam hoje. Hoje, gente, é um absurdo. É um absurdo. Você vai naquele Bom Prato, eu fui lá comer várias vezes. Sim, fui. Tem gente que tem vergonha de falar, né? Eu não tenho, não. Eu falei, inclusive, no nosso programa, no Fala São Carlos, lá na Rádio São Carlos, o ano passado, que eu fiquei lá 6 meses atuando no programa. Eu falei, não tem problema nenhum. Eu fui almoçar várias vezes lá no Bom Prato. R$1. E fui. Fiz questão de ir. E lá encontrei vários amigos, tal. Só que, para quem está com fome, gente, para quem está necessitado, para quem está carente, para quem está desempregado, para quem está no sufoco, você chega lá, você pega um pouquinho de arroz e feijão, você come um negocinho, pô, você já está matando a sua fome. Eu sei como é isso, pô. Eu sei como é isso. Agora, eu falei no programa e vou repetir aqui. Esse programa, ele é falho. Ele poderia ser muito melhor. O respeito deveria ser muito maior para com o povo paulistano. Você vai lá, às vezes, o efetivo, as pessoas, elas têm que se desdobrarem para atender a todo mundo. Às vezes, desculpem, eu sou sincero, eu fui passar por lá, a pessoa jogou a comida no meu prato, jogou, porque tem que ser rápido, é muita gente. Jogou a comida no meu prato, aquilo jogou, teve vez de jogar mistura, cair mistura no chão, sabe? Aquelas misturinhas que vem, que é contada, se é linguiça, 1, 2, 3, 4 rodelinhas de linguiça, né?
É um pouquinho assim de saladinha, uma coisinha minha. É um negócio muito ruim, sabe? Poderia ser muito melhor. Aliás, São Paulo, povo de São Paulo, principalmente, né? Aqui em São Paulo, como o programa é aqui, eles merecem muito mais do que isso, mas muito mais. Muito mais. Sabe? Aquilo ali não é de graça, é pago. É pago. Vai na licitação, porque é terceirizada a cozinha. Vai na licitação e vê quanto foi pago. Basta pesquisar aqui, ó. Pesquise no Google. Programa Bom Prato. Pesquise lá. Não é de graça não, gente. Não é de graça não. É caríssimo. É caro. Inclusive é caro, viu? Inclusive é caro. Além de não ser na proporção e na qualidade que deveria ter, né, em respeito à população de São Paulo, aos seres humanos que carentes, necessitados vão lá comer, além de não ser na proporção e na qualidade, ainda é caro. Vai, pesquisem a licitação para vocês verem. Né? E aí, né, você serve 1.000, 2.000, 3.000, 4.000, né? Qual é o controle? Quais são os critérios de controle? De quantas refeições são servidas em cada ponto do bom prato? Hã? Quem que acompanha isso aí? Cadê a prestação de conta? Cadê? É preciso aparecer, nós precisamos acompanhar isso aí. Então, gente, o que eu quero deixar claro para vocês, nessas 4 postagens, é que o PSDB não é diferente do PT, não é diferente do PMDB. Vejam que o PSDB está apoiando o PMDB hoje no governo federal, mesmo com todas as falcatruas, mesmo com toda a corrupção, mesmo com todas as mentiras, as delações, mesmo com tudo, os áudios, mesmo com tudo, o PSDB está ali apoiando o PMDB porque são co-irmãos. O PSDB nada mais é do que um filho do PMDB. É só buscar na história, pesquisem no Google. Né? O PSDB nasceu de uma briga dentro do PMDB, gente. Então eles correm junto, trabalham junto e podem ver que os seus medalhões são elite. São elite. São burgueses. São os caras pintados, são os meninos da Uni, lá de trás de José Serra. E hoje governam e praticam essas atrocidades contra o povo brasileiro. Em atos de corrupção, propina, superfaturamento de obras e lavagem de dinheiro. Ou eu estou errado? E as autoridades, infelizmente, na sua grande maioria, se omitem. Principalmente aqui no estado de São Paulo. Se omitem, não tomam as providências necessárias e tapam o sol com a peneira. Né? Fazem vistas grossas, infelizmente. E é o povo que paga a conta, é o povo que sofre. Então, tem o Metrolão, né? Tem o Banestado, tem o desvio de merenda, com um deputado envolvido, né? que inclusive, para nossa surpresa, porque ocupou espaços no passado de fiscalizador. Então, vejam, no passado o espaço que ele ocupava era de fiscalizar. E aí ele ocupou o espaço como deputado para continuar fiscalizando agora com mais rigor. E no final aparece o nome dele lá, no processo. Então é uma situação muito difícil. Então, muitas coisas a serem apuradas. Muito dinheiro que se gastou, muitas obras abandonadas, muitas situações enroladas. Então, gente, a mudança é salutar. Aquele governo que se perpetua por muitos anos, ele passa a não ter tesão, a não ter prazer de criar nada, de promover nada de bom, de valorizar nada. Ele simplesmente vai empurrando com a barriga, ele simplesmente vai para debaixo dos tapetes. E é isso que nós não queremos. Então, vamos dar oportunidades para quem não teve oportunidade, né? Para quem seja de fato novo,
para quem realmente demonstrou qualidade, competência, capacidade para ocupar esses espaços. A nível de governo federal, eu falei numa postagem anterior de hoje, né? Eu acho que o representante dos trabalhadores teve a sua chance, falhou, traiu o povo brasileiro. O representante daqueles que lutavam pela democracia falhou, traiu o povo brasileiro. O representante dos guerrilheiros que lutou contra o regime, que se diz que lutou contra o regime militar, né? Que o regime militar foi melhor do que eles, né? Pelo menos não teve as falcatruas, roubos, os desvios que eles praticaram, né? Tiveram a sua oportunidade, falharam, traíram o povo brasileiro. Agora nós temos o Bolsonaro. Né? Tem alguns exagerozinhos, algumas coisinhas, então uns detalhezinhos, outro aqui, outro acolá, mas o Bolsonaro é uma esperança, o Bolsonaro de uma administração séria, de fato, de uma administração em que bote esses caras na cadeia, de uma administração que realmente faça chegar ao seu destino os recursos financeiros que são destinados à educação, à segurança pública, à saúde, ao social. Né? Vamos dar uma oportunidade para agora Bolsonaro, que é um militar reformado, mas deputado federal eleito democraticamente, e que com certeza vai preservar a democracia, custe o que custar. Só que resgatando o moral, resgatando a ética, o caráter, resgatando o nosso os bons passados brasileiros, os bons momentos brasileiros, né? Resgatando o Brasil que nós merecemos e matando a sede do povo brasileiro de justiça. Um abraço, gente. Beijo no coração de vocês. Que Deus abençoe a cada um de vocês e aos seus familiares.